TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao combate às intolerâncias e ao racismo religioso. Tempo seco e calor intenso, Petrópolis registra mais ocorrências de incêndios florestais. Moradores do Madame Machado estão sem água e fazem manifestação nesta quarta-feira. Vereadores cobram relatório de fiscalização da CPTrans às empresas de ônibus. E ainda os destaques da previsão do tempo e também a licitação do Natal Imperial, que só deve ser realizada às vésperas do evento. O diálogo com o objetivo de incentivar o respeito e a igualdade. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a nossa programação aqui da TV Correio da Manhã. Nesta quarta-feira, feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro. E nós já começamos com notícias porque a cidade já sente, os reflexos aí desse calor intenso, também essa baixa umidade do ar. O Corpo de Bombeiros foi acionado na terça-feira para uma ocorrência de fogo em vegetação na estrada do Ribeirão, na região da Cascata do Imbuí, em Itaipava, distrito aqui de Petrópolis. Cerca de 40 militares atuaram no combate às chamas, incluindo especialistas do 1º e 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente. A operação contou ainda com o apoio de helicópteros e drones com câmera térmica para monitoramento dos pontos de calor. Segundo a corporação, todos os focos foram extintos. Na manhã de hoje, as equipes também extinguiram um incêndio florestal registrado no distrito de Pedro do Rio, também aqui em Petrópolis. Atento à forte onda de calor que atinge o estado, o Corpo de Bombeiros disse que segue mobilizado a postos para o pronto emprego no combate às novas ocorrências de fogo em vegetação. Não há focos ativos no momento aqui na região de Petrópolis. A Defesa Civil informou que foi acionado o plano de contingência do município e que os órgãos que compõem a resposta também começaram a atuar. A coordenação da operação ficou a cargo dos bombeiros. De acordo com a necessidade operacional, os meios vão sendo empregados. Vale a gente lembrar, que com esse tempo seco, é muito importante que as pessoas não coloquem fogo no lixo, também tomem muito cuidado com os bitucas de cigarro para não causar aí ocorrências como essa que nós assistimos agora. E em Nova Friburgo, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Defesa Civil e Superintendência de Operações, interditou o acesso de banhistas à conhecida cachoeira Indiana Jones, em Boa Esperança, no distrito de Lumiar. A interdição está em vigor desde junho deste ano, tendo a área sido bloqueada pelo proprietário após ser notificado. Apesar da interdição, a frequência de turistas na região tende a aumentar devido ao calor. Diante disso, a Secretaria Municipal de Turismo de Nova Friburgo decidiu reforçar a divulgação sobre a interdição da Cachoeira Indiana Jones, ponto turístico de Boa Esperança, além de alertar aos frequentadores que procurem outros locais para banhos de rio e cachoeira. A interdição atende a uma solicitação do Ministério Público e foi efetivada após uma vistoria da Defesa Civil por motivo de descalçamento com tombamento de rochas no trecho do cânion da cachoeira. Conforme boletim do órgão, o fato ocorre devido ao processo natural geológico, pois as juntas de alívio rompem no sentido horizontal e vertical do maciço rochoso, por ação de intemperismo, por raízes de vegetação em suas fraturas e pressões hidroestáticas, oriundas de variações térmicas da localidade, consequentemente gerando desconfinamento lateral das rochas, provocando queda livre do maciço rochoso. Por ocasião da expedição do boletim, a Defesa Civil sugeriu o isolamento da área e a sinalização dos riscos geológicos da localidade, além de medidas estruturais de engenharia para avaliar o risco de queda e tombamento da rocha. O fato também foi comunicado à Superintendência Regional do Instituto Estadual do Ambiente.
Uma placa foi afixada no local, nas proximidades da cachoeira, informando sobre o risco geológico e da interdição desse ponto turístico natural de Boa Esperança. Então vamos agora saber como vai ficar o tempo aqui na nossa região. É hora da previsão do tempo. Nosso repórter Eric Portela já está chegando então para trazer os destaques de como vai ficar, se esse calorão continua. Eric, uma boa tarde para você. Esse calor tá difícil, hein? Eu achei ontem que a chuva ia dar uma aliviada, mas olha, continua. Pois é, Wellington, o calor continua, tá difícil mesmo, tá muito quente. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, Wellington, o Instituto Nacional de Meteorologia permanece com o aviso de onda de calor que foi divulgado no dia 13 de novembro. O fenômeno se espalha por grande parte do Brasil e se encontra no 3º grau de severidade, que é o mais alto da cor vermelha. Por isso, redobrar os cuidados com a saúde neste momento é de extrema importância. Aqui em Petrópolis, hoje o dia está bem quente, mas há probabilidade de chuva isolada para o período da tarde. Ontem à noite o clima mudou bastante em alguns pontos da cidade comparado à temperatura que fez durante o dia, isso por causa da distância entre a temperatura mínima e a máxima. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde nessa época do ano. Bem, agora sim vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 16 de novembro. Em Nova Friburgo, a temperatura será de céu nublado. A temperatura deve se manter estável, os ventos serão de intensidade fraca e os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 34 graus. Não chove na cidade, tá bom, gente? Em Teresópolis, o dia amanhece claro, sem muitas nuvens no céu. Pela tarde, a previsão é de céu encoberto, mas não há probabilidade de chuva. A intensidade dos ventos será fraca e a temperatura estável, variando entre mínima de 19 e máxima de 36 graus. Em Petrópolis, a temperatura mínima deve sofrer um ligeiro declínio, enquanto a máxima deve passar por elevação, com mínima e máxima bem distantes uma da outra, céu encoberto e sem possibilidade de chuva. Os termômetros no município vão marcar mínima de 21 e máxima de 40 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de temperatura estável, que continua alta. Não há possibilidade de chuva para esta quinta-feira e os ventos serão de intensidade fraca. Os termômetros devem marcar mínima de 23 e máxima de 39 graus. Em Patido Alferes, pela manhã, a previsão é de sol, mas durante a tarde o clima muda e o céu deve ficar encoberto por nuvens. Os ventos no município serão moderados pela manhã e a intensidade dos ventos fraca durante a tarde e noite. Não há possibilidade de chuva para a cidade e a temperatura deve variar entre mínima de 22 e máxima de 39 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de temperatura estável, ventos fracos, sol pela manhã e céu encoberto durante a tarde e noite. Também não há probabilidade de chuva para o município e os termômetros devem marcar mínima de 25 e máxima de 40 graus. Wellington, o calor continua, mas parece que agora está dando uma amenizada, no clima. O que você acha? Qual é o seu palpite para a previsão do fim de semana? Eric, parece que tá dando uma amenizada. Eu espero que no final de semana pelo menos tenha sol, né? Já que agora eu vou pegar essa folga também do feriado do dia 20. Então eu espero ter um sol para conseguir curtir aí um pouquinho. Eu também confesso que eu ficaria feliz se tivesse sol no fim de semana, mas eu não tô muito positivo, não. Parece que o tempo não é a favor do trabalhador, né, Eric? É verdade. Obrigado pelas suas informações. Boa tarde. Eu que agradeço, Wellington. E a gente continua, falando ainda sobre calor também, mas sobre problema agora, porque por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, os moradores da região de Madame Machado, no distrito de Itaipava, aqui em Petrópolis, tiveram que protestar contra a persistente falta de água na localidade. O ato reuniu mais de 100 moradores da localidade que bloquearam a estrada Vila Cerqueira Rodrigues com pneus e galhos de árvore para chamar a atenção das autoridades. Segundo os relatos, na tarde de terça-feira, um caminhão-pipa esteve no Madame Machado para abastecer a comunidade, mas não foi suficiente. A manifestação pacífica foi acompanhada pela Polícia Militar. Os moradores informaram que ainda há imóveis que estão sem água
há mais de um mês. Então você imagina, ficar sem água nesse calorão todo é muito complicado realmente. Então vamos assistir uma fala de um dos moradores ali durante a manifestação. Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Gislene, estou aqui representando o bairro Madame Machado, 1º de maio, ali a rua. Não temos água na nossa casa há mais de um mês e o pessoal da Água do Imperador falou ontem que só ia trazer água no dia 25. Paramos o caminhão ontem de manhã, paramos o caminhão de noite e nada da água. Viemos para cá com decência, fizemos essa barreira aqui, não queremos nada mais do que a água e o nosso direito de ser humano. As crianças estão sem água, não tem roupa nenhuma para a escola. Nem água para beber na nossa casa tem. Queremos a imprensa e o chefe da Água do Imperador aqui e a imprensa resolver o nosso problema. Aí vamos tirar a pista, liberar a pista. Tem um povo aqui reunido. Se vier o chefe da Água do Imperador, a imprensa garantir, vamos retirar a barricada da pista. Senão vamos dormir aqui. O povo está falando que eu sou mulher à toa. Não é mulher à toa, não, gente. Eu sou mulher que fica em casa, com filhos pequenos, não tem uma gota de água para dar banho e nadar. Até o leite da criança falta. É muito complicado, né? Eu fico imaginando a situação dessas famílias sem água, nesse calor, sem conseguir tomar um banho para refrescar, como a moradora falou ali, as crianças também sentindo falta disso. É muito complicado realmente. Nós estamos tentando contato com a Águas do Imperador e tendo atualizações, obviamente, a gente traz aqui para você. E um recente boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz em 9 de novembro, destaca o Rio de Janeiro como um ponto focal de reversão da tendência no cenário da Covid-19. A capital fluminense se une ao Distrito Federal, indicando sinais encorajadores de queda, contrastando com a persistência do crescimento observado em outros estados. Segundo os dados coletados até o dia 6 de novembro, no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, durante a Semana Epidemiológica 44, o Rio de Janeiro mostra um panorama promissor no combate à pandemia da Covid-19. A reversão de crescimento no Rio de Janeiro é especialmente significativa diante do cenário nacional, onde 7 estados, incluindo São Paulo e Santa Catarina, apresentam tendências de aumento a longo prazo. A gente está num cenário aí, né, um pouco diferente e heterogêneo, que varia a depender da localidade, né? Fundamentalmente de há quanto tempo já se iniciou esse processo de retomada do crescimento. Então aqueles que haviam iniciado há mais tempo, alguns deles já apontam início de queda, alguns já entrando em estabilização, mas, né, temos outros estados mantendo o ritmo de crescimento e alguns, como é o caso da Bahia, iniciando ainda esse processo. Apesar dos resultados positivos, o boletim informa ainda que é importante manter a vigilância e o aprimoramento para evitar novos casos de Covid-19. Apesar dos resultados apresentarem um declínio, é importante ainda enfatizar que na população mais jovem, no caso de crianças, há uma concentração maior de casos, o que necessita uma atenção redobrada. Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, destaca a mudança no perfil de internações, enfatizando que a vacinação é uma ferramenta fundamental. Ele ressalta a importância de vacinar as crianças pequenas, que agora representam uma parcela significativa dos casos graves da doença, especialmente após a proteção dos adultos pelas vacinas. Quem tiver com sinal de infecção respiratória, né, tá ali com quadro de resfriado, de gripe, tal, tá tossindo, tá espirrando, tá com a garganta incomodada e tal, vai sair, bota uma boa máscara para proteger o restante da população. Isso vai diminuir o risco de passar para outras pessoas. Lembrando, óbvio, né? O ideal é que fique em casa, faça um repouso. Não só para poder se recuperar da melhor forma, mas também para proteger o restante da população. E em Petrópolis, o painel de monitoramento da Covid-19, em novembro, apresentou 148 casos ativos, com 2 internações por UTI e 9 clínicas. Nenhum óbito foi registrado até o momento. Ainda falando em saúde, a Secretaria de Saúde de Teresópolis vai percorrer creches e centros municipais de educação infantil para atualizar a vacinação das crianças. Então nós vamos acompanhar mais informações sobre isso. A Prefeitura de Teresópolis inicia nesta terça-feira uma campanha cuja primeira etapa será voltada para a vacinação dos alunos das creches e centros municipais de educação infantil.
De acordo com o cronograma, a primeira unidade a receber a ação será a creche Amor Perfeito, no Pimentel. Mas o objetivo é atender todos os alunos da rede municipal de ensino. A ação segue a proposta do Ministério da Saúde de promover ações estratégicas de imunização para ampliar a cobertura vacinal e o acesso dos grupos populacionais não vacinados. No dia 17, a ação acontece nas creches Professora Rosália Martins de Lima Silva, em Fonte Santa, e na creche Sempre Viva, no Meudon. O horário de aplicação das vacinas será definido pela equipe de imunização e a direção escolar em comunicado aos pais e responsáveis. O cronograma completo pode ser conferido no site da Prefeitura, em teresópolis.rj.gov.br. E a Prefeitura de Petrópolis anunciou nesta última semana o pagamento do 4º lote do Recomeço Seguro. O programa consiste na compensação financeira às famílias do Morro da Oficina, no Alto da Serra, pago pelo município por demolir as casas. Os pagamentos de todos os acordos já foram firmados e realizados, mas segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ainda há pessoas esperando firmarem um acordo com o município desde julho. O programa Recomeço Seguro é uma iniciativa da Prefeitura de Petrópolis, realizada no Morro da Oficina, no Alto da Serra, após a tragédia que atingiu a cidade no ano de 2022. O programa consiste no pagamento de compensações financeiras a famílias que moram em casas que precisam ser demolidas, para que as obras de contenção de encosta e drenagem realizadas pela Prefeitura no local possam avançar. A Prefeitura está pagando entre R$ 90 e R$ 230 mil para cada família do programa Recomeço Seguro. Isso em função do levantamento topográfico e fotográfico realizado pelos técnicos do município, que avaliou cada imóvel de forma individualizada. Ao todo, 16 famílias estavam aguardando o pagamento do 4º lote do programa. De acordo com o último calendário proposto à Prefeitura de Petrópolis, já em atraso, o pagamento deveria ter sido realizado até o fim do mês de outubro, assim como a marcação dos atendimentos para a finalização dos acordos de indenização. Representantes da Defensoria Pública do Rio se reuniram na última semana com moradores do Morro da Oficina em Petrópolis. Segundo a instituição, durante o encontro, foi decidido que a Defensoria chamaria a Prefeitura do município para uma reunião na próxima terça-feira, a fim de conversar sobre a situação dos moradores que faltam assinar os acordos indenizatórios. No entanto, a Defensoria informou que ainda não recebeu resposta do município acerca da reunião. Aí, mais uma situação complicada para os moradores do Morro da Oficina, que enfrentaram de perto a grande tragédia de fevereiro de 2022, o epicentro da tragédia. A Prefeitura atrasa as indenizações, não fecha acordos e depois ainda quer fazer política em cima dessa tragédia. É realmente muito complicado e chega a causar espanto a quantidade de coisas que acontece com a Prefeitura. E nós procuramos o município para saber sobre essa demora para realizar os acordos restantes, mas não obtivemos resposta do Poder Público. E nós vamos então para um rápido intervalo. Na volta você vai ver que vereadores de Petrópolis cobram um relatório de ônibus impedidos de circular pela CPTrans. E ainda a licitação do Natal Imperial será feita apenas às vésperas do evento. E também a entrevista de hoje com o coletivo Povo do Santo sobre racismo religioso. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara de Vereadores de Petrópolis, vereador Ingo Rames, está cobrando da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informações sobre os resultados das vistorias realizadas nos ônibus da cidade no período de julho a outubro deste ano. Em requerimento de informações, o vereador solicita cópia integral de todos os laudos, além de relatório específico dos veículos reprovados com as devidas informações sobre as medidas adotadas para restringir a circulação dos mesmos. Na reunião do Comutran, na última segunda-feira, os vereadores Marcelo Lessa e Júlia Casamasso também realizaram um pedido diretamente ao presidente da CPTrans, o Thiago Damasceno. A CPTrans confirmou, por meio de nota à imprensa, que o veículo da Petroita, que fazia a linha 464 Nelson Rocoroni, envolvido em um acidente no Morém na última semana, já tinha sido reprovado em vistorias realizadas pela companhia em setembro e outubro. Na reunião do Comutran, Damasceno afirmou que a companhia não pode impedir que os ônibus estejam em circulação, pode apenas multar. E na manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal interceptou um automóvel roubado e prendeu 4 homens que horas antes haviam cometido roubos em Casimiro de Abreu. A ação ocorreu na rodovia Washington Luiz, quilômetro 118, em Duque de Caxias, e foram apreendidos com os criminosos um revólver e 2 simulacros de pistola.
No flagrante, os policiais foram informados da prática criminosa realizada no interior do estado. No início da manhã, em ato contínuo, abordaram o veículo em fuga já na região metropolitana do Rio, onde prenderam os integrantes do grupo criminoso e encontraram dentro do veículo os produtos subtraídos no assalto. Os 15 aparelhos celulares, 5 cartões bancários e uma televisão foram recuperados, bem como o carro usado pela quadrilha. A ocorrência foi encaminhada à 60ª Delegacia de Polícia Judiciária em Duque de Caxias. E a Prefeitura de Petrópolis agendou uma nova data para a licitação que pretende contratar uma empresa especializada para captar recursos para executar a programação cultural, decoração e estrutura do Natal Imperial. Agora, o pregão será realizado no dia 28 de novembro, a apenas 2 dias do início do evento. Essa é a terceira tentativa da Prefeitura em relação ao evento. A primeira, no dia 25 de outubro, não teve empresas interessadas. Já a última, no dia 10 de novembro, não teve conclusão, pois as inscritas foram desclassificadas. Por lei, o município deveria ter feito o processo com 60 dias de antecedência. O município deu ordem de início para uma empresa que será responsável pela decoração, ornamentação e iluminação cênica. A empresa foi escolhida pois a Prefeitura aderiu a um registro de preços da Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco. No entanto, o edital desta concorrência, ao qual o município aderiu, prevê a instalação de uma árvore flutuante de 35 metros de altura. O Grupo Correio da Manhã questionou a Prefeitura se este item também será trazido para a cidade, onde será colocado, ou então, se não for trazido, se haverá um desconto, no valor previsto ali no total da licitação. Mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. Nesta semana, após a tentativa fracassada do dia 10, o vereador Ingo Rames comentou a situação. Olá pessoal, quem fala é o vereador Ingo Rames. Na semana passada ocorreu a segunda licitação em relação ao Natal Imperial, foi fracassada novamente. Então nós estamos com um prazo muito curto para a elaboração do Natal Imperial 2023. Isso nos preocupa demais. Primeiro, porque vai aumentar o custo, com certeza ficará mais caro para o município. Segundo, quanto mais a gente demora, menos os turistas se interessam em vir para o nosso município. Isso pode atrapalhar nos próximos anos, pode atrapalhar tudo que foi construído até hoje. Também não tivemos nenhuma empresa interessada em querer patrocinar o Natal. Com certeza, o atraso da árvore ano passado contribuiu para que essa empresa não estivesse mais conosco. Enfim, precisamos organizar melhor. Temos uma lei municipal que exige que as licitações sejam feitas com 60 dias de antecedência. Então estamos cobrando que essa lei seja cumprida e que a gente possa ter um Natal mais organizado nos próximos anos. É muito complicado, Mais uma situação aí de atraso na Prefeitura de Petrópolis. E como nós falamos anteriormente, nós também questionamos a Prefeitura sobre os atrasos, sobre essa demora na licitação, mas também não obtivemos resposta. Parece que realmente eles também não querem dar explicação a você, cidadão. É você que está pagando os impostos, é você quem pretende receber os turistas aqui na cidade para também a economia da cidade girar, mas a Prefeitura de Petrópolis não quer responder você. Não somos nós, não é a TV Correio da Manhã, não é o Correio Petropolitano, é o cidadão. A aviação Águia Branca espera que mais de 12 mil passageiros circulem entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo durante o feriado da Consciência Negra, agora na segunda, dia 20 de novembro. A empresa disponibilizou 315 ônibus extras para o trecho entre os dias 14 e 21 de novembro, período que inclui ainda o feriado da Proclamação da República, celebrado hoje. Já foram vendidas cerca de 57% das passagens disponíveis com embarque em São Paulo e cerca de 55% daquelas que saem do Rio de Janeiro. Outro destino muito procurado pelos cariocas é Vitória, no Espírito Santo. Para suprir essa demanda, a empresa reforçou a operação com 92 ônibus extras circulando entre as cidades, com uma expectativa de 3 mil embarques no trecho. Até o momento foram vendidas cerca de 25% das passagens que saem do Rio em direção à Vitória. E no sul fluminense, a expectativa é para o início da FlumiSul, a maior feira de negócios da região. Quem traz mais detalhes é a repórter Ana Luísa Rossi. Boa tarde, Ana. Olá, boa tarde. Um ótimo feriado para os que nos acompanham na TVC. A maior feira de negócios do sul fluminense, a FlumiSul, está de volta. E ela acontece do dia 22 a 25 de novembro no Parque da Cidade, no centro. A sua 22ª edição tem como objetivo expor marcas, gerar relações interpessoais
e fomentar a economia municipal, bem como de toda a região. E para esse ano, um dos grandes momentos será o lançamento do novo condomínio industrial de Barra Mansa, que vai funcionar na área da antiga Edmetal, às margens da rodovia Presidente Dutra, e contribuirá diretamente para o desenvolvimento econômico do município. Além disso, o evento conta com uma programação completa e vários artistas locais para animar o público durante a feira. É com você. Muito legal nessa iniciativa e a gente espera realmente que o evento seja um sucesso, movimente ali a economia da região. Ana, muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para quem estiver de plantão aí no Sul Fluminense. E o Petrópolis Gourmet, um dos eventos gastronômicos mais aguardados do ano, apresentou nesta quarta-feira uma ação especial. A Praça Dom Pedro, no Centro Histórico, foi palco dos Chefes na Praça, que reuniu os chefes talentosos da cidade para cozinharem às vistas do público. Durante os Chefes na Praça, os chefes cozinharam em conjunto, proporcionando aos visitantes uma experiência gastronômica singular. Os pratos preparados às vistas do público tiveram um valor simbólico de R$ 5,00 e toda a renda arrecadada será revertida para instituições beneficentes locais, incluindo a Associação Filantrópica de Petrópolis, o Lar Dom Inácio de Loyola e o Grupo de Comunicação Espiritual. Hoje a intenção foi aliar, trazendo os chefes para junto da população e aliando com uma ação social. A gente está hoje revertendo 300 porções de uma galinhada, um arroz de galinhada, para 3 instituições de caridade, GCE, a FIP e o Lar. A ação apresentou ao público uma versão do famoso arroz de galinhada, receita especial da chefe Janaína Rueda, de um dos restaurantes premiados de São Paulo, a Casa do Porco e Dona Onça. A chefe Janaína foi eleita a melhor da América Latina em 2023 e foi homenageada durante os Chefes na Praça. Chefes na Praça não é apenas uma oportunidade de degustar criações incríveis, mas também uma chance de fazer a diferença na comunidade. Ao participar desse evento, os visitantes contribuem para causas nobres enquanto desfrutam da riqueza da gastronomia local e aproveitam para conhecer e interagir com o festival. Quando a gente apresentou o tema esse ano, a gente lançou essa ideia, a gente teve uma adesão enorme, eles se empolgaram. Hoje a gente contava aqui com mais ou menos 25 chefes e eu acho que logo mais a gente estaria atingindo esse número. O Festival Gastronômico esse ano, em sua 23ª edição, é realizado pelo Petrópolis Convention e Visitors Bureau e tem 45 restaurantes, bares, cafeterias e delicatessens participantes, além de uma programação que interage com o público nas ruas, praças e espaços de parceiros com oficinas e os agitos gastronômicos. A programação completa do festival, que vai até o dia 26 de novembro, pode ser acessada no site petropolisgourmet.com.br. Tá aí o Mãozinho aí se deliciando com um prato lá na Praça Dom Pedro. Um abraço pro Mãozinho, nosso cinegrafista aqui da TVC. Dá fome, né? Dá fome ver uma matéria dessa nesse horário de almoço, mas então fica aí a oportunidade também de você conhecer o evento. E nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Na volta você vai conferir uma entrevista com o coletivo Povo do Santo. Eles vão falar um pouquinho sobre uma caminhada que eles vão realizar no dia 20 de novembro aqui em Petrópolis contra o racismo religioso e também as intolerâncias. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano debate de volta e hoje nós vamos falar com o pessoal do Povo do Santo. Eles vão fazer uma caminhada no dia 20 de novembro contra a intolerância e também o racismo religioso. Então eu estou aqui com o Pedro, o Rafael e a Valéria, que eles vão falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês então começassem se apresentando. Perfeitamente. Eu sou o pai Pedro Nogueira, sou sacerdote afro-religioso, sacerdote umbandista, mestre juremeiro, e sou um dos coordenadores do coletivo Povo do Santo contra as intolerâncias e o racismo religioso aqui de Petrópolis, né? Eu sou Rafael de Oxóssi, né? Sou pai pequeno do Centro Espírita de Umbanda Xangô Caô do Oriente, né? Dirigido pela mãe Ramila, que eu peço a bênção, e a meus irmãos e irmãs. Também sou membro do Povo do Santo e sou assessor parlamentar do deputado Yuri. Eu sou Valéria, sou filha do pai Pedro, já acompanho há alguns anos nessa luta, que é a nossa batalha, né, contra as intolerâncias do racismo religioso. E como que surgiu a ideia de fazer essa caminhada no dia 20 de outubro, que é justamente o dia da consciência negra? Essa caminhada no dia 20 de novembro, melhor dizendo, né? Perdão. A gente está perdendo a noção do tempo, né? O tempo está passando tão rápido que a gente perde a noção. Mas no dia 20 de novembro foi estabelecido o Dia da Consciência Negra. Então, essa já é a terceira caminhada. Nós interrompemos por conta da pandemia e por conta de todo um processo político muito violento que vivemos nos últimos anos. Então, nós tivemos que interromper, fizemos um intervalo, não interrompemos nossas atividades, mas a caminhada nós achamos por bem dar um intervalozinho, e essa vai ser a terceira caminhada. Para nós falarmos desse processo, nós teríamos que voltar ao início dos anos 2000, que foi quando foi semeada a ideia de se fazer esse coletivo, né? O coletivo do Povo do Santo contra as intolerâncias e o racismo religioso. Então, começou no início dos anos 2000, né, com um movimento em Petrópolis, onde nós conseguimos agregar vários pais e mães de santo
chamar muitos adeptos das religiões afro-brasileiras em vários ritos pela paz, né? Ritos pela união bandista, ritos pela paz, que durante os anos 2005, 2006, 2007, 2008, nós fizemos realizar aqui na cidade em vários terreiros. Né? Então não foi só na nossa casa, né? Foram em vários terreiros, e aqui eu quero deixar de pronto o nosso agradecimento a todos os pais e mães de santo que acolheram essa ideia naquele momento, né? E conclamar a todas e todos também para essa caminhada no dia 20 de novembro. Sim. Eu gostaria só de pontuar a questão de racismo religioso, né, também, que o racismo religioso ele é um dos braços do racismo estrutural que existe na nossa sociedade, né, nesse sistema que a gente vive, né? E assim como o racismo, ele assim como ataca a nossa cor da pele, a nossa cultura, o samba é atacado, foi e continua sendo atacado, o funk, a capoeira, a fé não ficaria de fora disso, né? Então, o racismo religioso, junto com o racismo, ele vem se entranhando, né, na sociedade como uma coisa normal, mas não é. É crime e a gente está na luta por causa disso, está combatendo por causa disso. Exatamente. A gente não pode esquecer que isso daí acaba interferindo em outros setores da sociedade. A gente tem uma desigualdade na sociedade muito grande e ela é permeada também por essa questão assim, do racismo, esse que a gente tem, né, estruturado, e que se divide em outras vertentes desse racismo. A gente acompanha muito nos noticiários os casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Principalmente agora nas comunidades também está acontecendo muito isso, de vários locais de culto serem depredados, né, por várias pessoas ligadas a outras religiões. Como que é a situação aqui em Petrópolis? Bem, aqui em Petrópolis os casos eles são mais escondidos, né? Velados. Você tem o ataque muito mais às pessoas do que às instituições propriamente ditas, do que às casas propriamente ditas. Né? Então você tem a demonização de um ou outro integrante das religiões de matriz afro-ameríndia, né? E as casas elas recebem muitas vezes uma agressão velada. Quando se exige, né, um termo de ajuste de conduta dessas casas, mas não se exige o mesmo termo de ajuste de conduta, né, para uma igreja pentecostal, que faz o mesmo barulho ou mais. Então, assim, a tumbadora, o atabaque, né, um instrumento de percussão, incomoda, mas a gritaria, a guitarra, a bateria não incomodam. Né? Por que o atabaque incomoda e a bateria não incomoda? Os dois são instrumentos de percussão. Então isso aí é uma coisa que fica muito, muito, muito velado, escondido, escamoteado, né? Eu diria que até travestido, né? De um certo modo de, não, nós precisamos respeitar as leis orgânicas do município. Perfeitamente. Mas isso é só para as religiões de matriz afro-ameríndia ou é para todo mundo? E essa questão, ela é tão assim, enraizada e é velada, né, como o pai fala, que ela perpassa o aparelho dos terreiros. Né? Eu tenho uma irmã de santo, que é empresária, tem uma loja de artigos que vende artigos de religiões afro, né, afro-ameríndias, e ela foi atacada dentro da loja dela, porque ela trabalha com esse material. Então, a gente vê que não é uma coisa muito simples, às vezes não é um ataque direto, exposto, mas eles vão nas bases pequenas ali, né? Numa loja, num filho, numa pessoa vestindo a sua roupa de santo na rua, num olhar, na forma que atende, né? Isso acontece. E a gente precisa estar muito atento, né, a tudo isso o tempo todo, porque são várias pequenas coisinhas que elas são fruto desse racismo. Então, são pequenas falas, brincadeiras, que às vezes não tem nada de inocente, né, e as pessoas riem, né, que estão em volta, é um deboche. Isso tudo ele faz parte desse racismo. E esse movimento é para a gente trazer isso para o debate, porque ele é muito maior do que o racismo ou como a intolerância religiosa, como o pai falou. Né? Eu queria lembrar até um caso que aconteceu com você. Ela estava com uma bolsa de tecido, né?
com uma frase de um ponto cantado muito conhecido, o sino da igrejinha, né? Então tinha uma igrejinha ali, coisa e tal. Quando ela chega, ela foi fazer compra, coisa e tal, seria melhor até você contar. Eu saí do mercado e fui andando pela Paulo Barbosa e fui sentindo um cheiro de queimado. E essa bolsa é uma bolsa de algodão, uma bolsa de tecido, assim, pintada. Quando eu estava atravessando em frente ao correio, que eu olhei para minha bolsa, o cheiro, olhei para minha bolsa, minto. O cheiro foi ficando mais forte. E conforme eu fui andando pela calçada do Senip, que eu fui perceber, a minha bolsa estava pegando fogo. Nossa, que risco. Exatamente. Ela foi queimando e aí, assim, eu ia entrar num determinado lugar ali, entrei, tirei as coisas da bolsa, aí que eu vi, achei que fosse celular, mas não era celular. Ela realmente pegou fogo. Ou alguém encostou com um cigarro e eu não vi. Mas... Quer dizer, a gente não pode dizer que foi intencional, mas que queimaram a bolsa dela, que era um símbolo religioso, afro-religioso, queimaram, né? Como foi, por que foi, a gente não sabe, mas que rolou. Né? Como a gente falou, né? É um risco, porque além de queimar um símbolo religioso, também poderia colocar a vida dela em risco. Sim, a integridade física dela em risco. Exatamente. E isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Ah, mas você sofre racismo religioso, você é branco. Racismo religioso. Eu sou demonizado pela fé que eu abracei. O meu orixá é preto, né? Eu garanto que se o candomblé, as encantarias, né, a umbanda ou as umbandas, os candomblés, as umbandas e as encantarias fossem de matriz euro-ameríndias ou indo-europeias, não sofreriam qualquer tipo de discriminação. Mas são religiões que vêm especificamente da África, têm uma matriz negra, né? E que nós devemos reverenciar. Afinal de contas, o sangue do brasileiro é muito preto, felizmente, né? Eu acho que a gente tem que reverenciar essas tradições. Se não quer reverenciar, pelo menos respeite. Não é nem tolerar, não, porque tolerância, né? E aí eu vou falar um pouquinho daquilo que a gente estava conversando, né? Tolerância é uma coisa vertical. Eu sou melhor que você, mas eu te tolero, beleza? O respeito não. O respeito é uma coisa horizontal. Eu te respeito como meu igual. Você é igual a mim e por isso eu te respeito. Ah, mas eu sou diferente de você. Você é diferente, mas não é desigual. Diferença e desigualdade são coisas que não são as mesmas, né? Então a gente tem que ter essa noção. Nós somos diferentes, sim, mas não somos desiguais. Nós queremos respeito, como qualquer outra religião nos é merecedora de respeito. Eu acho também que uma das formas de vencer o preconceito é com a informação. Então eu queria que vocês explicassem também um pouquinho sobre o que são as religiões de matrizes africanas e o que elas pregam, né? Porque muitas vezes as pessoas criam um preconceito dentro de uma ignorância, até mesmo sem dar a chance de conhecer a doutrina dessa religião. Vou deixar com o pai aqui. Mais indicado para explicar. Bem, como eu estava falando um pouquinho antes, eu falei em umbandas, candomblés e encantarias. Esses, de acordo com o meu saudoso babá, né, Francisco Ribas Neto, são núcleos duros, né, de ideias que a gente pode chamar de escolas, né? Então você tem os candomblés. Ah, mas por que candomblés? Porque foram várias matrizes étnico-linguísticas que vieram para o Brasil escravizadas, né? Primeiro veio a etnia Banto, então o grupo étnico-linguístico Banto. Depois veio o grupo étnico-linguístico Djed e mais tarde o grupo étnico-linguístico Yorubá, né? Então esses três núcleos, eles foram formar modos, né, de se reverenciar o sagrado diferentes. E quando eles vêm para cá, eles começam a ter as suas miscigenações, tanto com os povos que já estavam aqui, né, ou seja, os indígenas, como com os europeus que os trouxeram escravizados. Então, aquelas crenças começaram a se miscigenar, né? Mas todas elas que tinham essas matrizes africanas
desses 3 grupos étnico-linguísticos diferentes, eles foram trazendo também características diferentes para os candomblés, para as umbandas, né? E para as encantarias. Ah, mas o que são encantarias? Exemplo, né? A Jurema, o Catimbó, a Pagelança, o Babassuê, o Toré, o Xambá, né? São encantarias. Né? Você tem a encantaria amazonense, né? Todo mundo já escutou falar no mito do boto, né? Todo mundo já escutou. Pois é da encantaria ali da região da Amazônia, né? Quando a gente fala de outras entidades, essas outras entidades elas foram até trazidas para o seio da Umbanda. A Umbanda ela é uma grande, uma religião que alberga no seu seio, ou as Umbandas, melhor dizendo, são formas religiosas, né, que albergam no seu seio muitas entidades diferentes, né, que normalmente têm a forma de caboclo, pais velhos ou pretos velhos, crianças, baianos, boiadeiros, marinheiros, malandros, ciganos. E se você perceber, todas essas formas, elas representam minorias. Minorias que foram e que são ainda vilipendiadas em nossa sociedade, desrespeitadas em sua essência em nossa sociedade. O caboclo, o preto velho, a criança, o baiano, né? O boiadeiro, né? Que representam lá os nordestinos, não é isso? Os marinheiros, isso aí é marinheiro ali, não quer nada com nada, né? Lembra da Praça Mauá, dos antigos movimentos na Praça Mauá, nos anos 40, anos 30, né? Então, essas religiões, elas têm ligação, né, com as matrizes africanas. Por isso que a gente chama de religiões de matriz afro-brasileiras ou afro-ameríndias, com maior ou menor interferência das religiões negras e das religiões brancas e das religiões dos indígenas, né? Ou formas religiosas ligadas a cada uma dessas matrizes, branca, negra e vermelha. Você falou um pouquinho sobre essas contribuições, digamos assim, né, de outras religiões, dos indígenas. A gente teve um processo de sincretismo religioso também no Brasil. Isso contribuiu para o racismo religioso ou então, de certa forma, fez com que as pessoas aceitassem um pouco melhor? Como que foi esse processo na linha do tempo, né? Lá atrás, como que isso reflete hoje? O sincretismo ele foi um movimento de resistência, né? Era mais fácil eu estar com a imagem de São Jorge ali, né, e dizer que eu estava reverenciando São Jorge, do que eu dizer que estava reverenciando Ogum. Então eles pegaram coisas parecidas, né? E na Bahia São Jorge não é Ogum, tá? Estou falando aqui no Rio de Janeiro, né? Mas na Bahia é diferente. Na Bahia São Sebastião é Ogum, né? E São Jorge é Oxóssi, é o contrário do Rio, né? Mas era mais fácil eu utilizar as imagens dos santos católicos, né, e reverenciar dizendo que aquilo ali era, né, e por trás eu ter um fetiche, eu ter uma ligação, um símbolo que representasse aquele determinado orixá, Vodum ou Inquice, né, do que eu falar, não, eu estou aqui reverenciando Ogum. Não, isso aí aconteceu de maneira muito esperta, né, no momento e no movimento de resistência, para que não se perdesse, né, a sua forma religiosa e a sua maneira de ritualizar e reverenciar o seu ancestral divino. Todo terreiro é um espaço de resistência, né? É isso. Isso é muito importante para a gente ter esse entendimento que quando tem uma casa de santo funcionando, para ela estar ali daquele momento, muita coisa aconteceu. O pai pode contar muito bem a história aqui. Resistência e difusão da cultura afro. Sim. Isso quase poucas pessoas reconhecem, poucas pessoas entendem isso, mas é um grande espaço para difundir a cultura afro. Aprende-se muita coisa dentro do terreiro. E se as pessoas se abrissem mais a conhecer, talvez a gente conseguisse diminuir um pouquinho os casos de ataques à nossa religião.
A gente está chegando já no finalzinho, mas antes eu queria que vocês também trouxessem um panorama, né? A gente já falou um pouquinho no início, né? Até também sobre o seu caso, mas sobre Petrópolis, porque a gente vê dentro do racismo no geral que é uma cidade imperialista, né? E para vocês ainda muito mais complicado por ser de maioria cristã, né? Além de todo esse histórico imperialista, escravista também. Então eu queria que vocês trouxessem um panorama de como vocês enxergam hoje a cidade de Petrópolis, religiosamente falando. Pode começar, pai. É uma cidade conservadora, né? Então a gente tem que ir todos os dias meio que comendo pelas beiradas e vencendo, né, cada dia, porque toda hora você tem uma situação que te remete a um conflito. E a gente está na luta para isso aí. Por isso que existe um movimento coletivo, as conversas, as discussões. Eu acho que a vivência do terreiro, ela exige da gente uma outra posição na sociedade. Então, os ambientes onde a gente entra, a gente acaba levando para lá aquilo que a gente aprendeu no terreiro. E com isso a gente vai tentando quebrar algumas barreiras. O Povo do Santo, né, nosso coletivo, né? O coletivo do Povo do Santo, a gente se reúne para discutir política pública, né? Então, assim, assim como a audiência pública que a gente fez em 2021 na Câmara de Vereadores, né? Enquanto o então vereador Yuri, né, hoje deputado, ele presidiu essa audiência pública, nós tiramos pontos nessa audiência pública, né? Para a construção de políticas para a gente conseguir garantir o nosso direito de fé. Então, hoje, as religiões afro-ameríndias são um patrimônio imaterial de Petrópolis. Então, isso é importante. Quando a pessoa ataca a nossa fé, está atacando o patrimônio da cidade, né? Isso é muito importante e isso é tirado dentro dos nossos grupos, dentro do nosso grupo, dentro do coletivo. A gente se reúne, constrói essas políticas públicas, ali, né? E é importante a gente colocar assim com muita clareza, né? O coletivo do Povo do Santo, ele não traz em si nenhum partido político. É um ente suprapartidário, né? Todos os políticos que tiverem projetos em benefício de toda a sociedade, não somente de um pequeno grupo, serão bem-vindos a discutir, a mostrar as suas propostas, porque nós não somos excludentes. Há propostas que sejam boas para toda a sociedade e não somente para um grupo. Uma vez conversando com um caboclo incorporado, foi perguntado para esse caboclo o que seria o bem. Qual seria o conceito de bem? E esse caboclo disse com muita simplicidade: o bem é quando é bom para todos. E a pessoa logo em seguida pergunta: e o mal? O mal é quando é bom para um só. Então, isso tem sido o ponto principal de nossa caminhada também no coletivo do Povo do Santo. Trazer políticas públicas e não políticas partidárias, não, políticas públicas que interfiram positivamente na sociedade, para que nós possamos ter uma sociedade menos desigual, mais justa e boa para todos e todas, né? E se a gente vai usar um pronome neutro, e todes, que seja bom para todo mundo e não somente para um grupo. E esse é também um fundamento de todas as religiões afro-brasileiras ou afro-ameríndias, que seja bom para todo mundo e não somente para um grupo. Isso é importante. Então, queria que vocês reforçassem o convite. Então, dia 20 de novembro, a Caminhada do Povo Santo. Isso. Dia 20 de novembro, a Caminhada do Coletivo do Povo do Santo contra as intolerâncias e o racismo religioso. Vem com a gente. Com certeza. Venha de branco, traga bastante energia positiva. Nós vamos nos encontrar às 9h30, ali na Praça da Inconfidência, em frente à Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Ué, o nome é esse? É Igreja do Rosário dos Homens Pretos, homônima
da mesma igreja, lá na Bahia, onde começou o Candomblé, viu? Dia 20 de novembro, segunda-feira, às 9h30 da manhã, nós vamos caminhar pela Rua do Imperador, Rua Doutor Saerpe, até a Praça da Liberdade, e vamos fazer uma pequena reverência, uma pequena homenagem a Zumbi dos Palmares. Vamos trabalhar contra as intolerâncias e o racismo religioso. Isso aí, estão todos convidados. Obrigado pela participação de vocês aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate. E a gente se despede por aqui, desejando a você uma boa tarde e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita